de número 6, a partir do versículo de número 20. Se você tiver sua Bíblia em casa e quiser abri-la para acompanhar essa leitura. Romanos capítulo 6, vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 23, para nós ouvirmos essa palavra tão importante. Olha o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 20. Diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora preste atenção no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, diante dessa leitura tão importante da Tua Palavra, sim, pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender um pouquinho mais sobre a importância do plano de salvação, daquele plano glorioso que o Senhor já preparou para a Tua igreja desde a eternidade, para os Teus filhos. Oramos, ó Deus, para que possamos entender a importância da obra redentora de Cristo Jesus. Que possamos entender a importância desse plano de salvação que o Senhor enviou para nos resgatar e para nos livrar da ira futura. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, eu quero iniciar nessa reflexão fazendo uma pergunta, uma das perguntas mais importantes que todo ser humano precisa meditar e pensar nessa possibilidade. Claro que eu não desejo nenhum mal para vocês, não desejo que nada de ruim aconteça com ela tem a ver um pouco com a mensagem que nós pregamos na penúltima live, né, no domingo passado, sobre a nossa peregrinação cristã. A verdade a pergunta é a seguinte: se você morresse, aonde você passaria a eternidade? Não é uma pergunta muito séria? É a pergunta mais importante que o ser humano precisa responder. Porque cada religião tem a sua resposta, tem o seu argumento. Eu sei que cada um de vocês que estão ouvindo também tem a sua resposta. Mas a pergunta é séria: aonde você irá passar a eternidade? Se Deus te chamasse para a eternidade hoje, para onde você iria? Se você olhar à luz das Escrituras, da Bíblia, a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia fala que só tem dois caminhos. Só eterno para toda a humanidade. Não existe 3, não existe 4, não existe 5. A Bíblia é muito clara em afirmar que existe dois caminhos apenas. Um caminho que conduz à salvação e um caminho que conduz à perdição. Ou seja, existe o caminho que conduz aos céus e existe o caminho que conduz ao inferno. Se você ler Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus está dizendo assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para o descanso eterno, para a vida eterna. Então, voltando à pergunta para onde nós estamos indo? Se nós morrêssemos agora, qual seria o nosso destino? Aonde nós passaríamos a eternidade? A Bíblia diz que existem dois caminhos, como já disse, céu e inferno. Título de introdução, geralmente as pessoas, comum na população hoje em dia, é que as pessoas boas vão para os céus, mas as pessoas ruins, ou as pessoas maus, os que praticarem a maldade, vão para o inferno. Para qualquer pessoa, na consciência que se tem essa. Para onde as pessoas vão quando partem dessa vida? A verdade é que existe vida após a morte.
A morte nunca foi o fim para nenhum ser humano. A morte é apenas a entrada no destino eterno. Então a primeira pergunta que nós estamos tentando responder, querendo responder é essa: para onde nós estamos indo? Então, quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Não é uma pergunta interessante? Aí você me diz assim, mas quem é bom, quem praticar a bondade, vai para os céus. Mas quem for mal, quem praticar a maldade, vai para o inferno. Mas essa pergunta, essa afirmação, ela não é muito completa. Primeiro, que quantidade, ou seja, qual que é o nível de bondade que eu tenho que praticar para ter direito a ir para o céu? E segundo, qual que é o nível de maldade que nós temos que praticar nos dá o direito, ou que dá o direito de alguém ser condenado? Tá vendo que não é uma pergunta fácil? E se nós queremos saber qual que é o nível de bondade que alguém tem que ter para ser salvo, segundo o senso comum, e qual que é o nível de maldade que o homem tem que ter para ser condenado, então só tem um lugar que nós precisamos recorrer para saber se essa afirmação é válida ou não. E o padrão que nós precisamos ter para determinar se uma pessoa é boa o suficiente para ser salvo ou má o suficiente para ser condenado é as Escrituras. E aí que entra um sério problema. Porque quando a gente fala da doutrina da salvação, a primeira pergunta que nós perguntamos é: salvar de quê? Se eu sou bom, então eu não preciso de um salvador. Agora, se eu sou mau, se a minha maldade está sem limite, eu preciso de um salvador. Está vendo como é que essa afirmação ela exclui Cristo e a obra de Cristo do plano de salvação? Primeira pergunta, quando fala de salvação, é salvar de quê? O significado bíblico de salvação ele é variado, mas geralmente as pessoas associam salvação a vários acontecimentos da vida. Por exemplo, a nação de Israel, quando voltava vitoriosa da guerra, elas atribuíam isso a uma salvação. Deus nos salvou da morte nessa guerra. Uma pessoa, por exemplo, que passou por uma grave e sobreviveu, ela usa esse termo dizendo: eu fui salvo dessa enfermidade. Uma pessoa que, até no esporte, às vezes a gente usa essa analogia da salvação, como uma pessoa, por exemplo, que está no boxe, e a gente usa: o cara foi salvo pelo gongo, ou seja, nos últimos minutos, se não tivesse tocado aquele gongo, aquele cara teria perdido a luta, então ele foi salvo. Então, essa palavra salvação, ela é usada no dia a dia, mas quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de quê, necessariamente? Então, essa palavra salvação dá a ideia de alguém que é salvo de uma condição de terrível, de uma condição de eminente morte, ou de uma condição de catástrofe, ou de uma situação que estava em extremo perigo. Então, quando a gente fala de salvação, a gente tem que falar que a salvação é um ato de Deus salvar alguém que está em iminente situação de perigo, ou numa situação grave, numa situação de grave risco que pode levá-lo à condenação, que pode levá-lo ao inferno ou à morte eterna. Então, para a gente entender esse plano de salvação, a pergunta que nós fazemos é: se você morrer hoje, para onde você vai passar a eternidade? Para entender, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Voltar um pouquinho lá no tempo, principalmente na Bíblia, no livro de Gênesis. O primeiro passo para a gente entender a salvação é: quem nos criou? E qual é o objetivo da criação, ou com que objetivo ele nos criou? O primeiro ponto é esse. Se nós queremos entender salvação, nós precisamos entender a criação primeiro. Nós não somos frutos do acaso. Você não nasceu do acaso. Você não é obra de evolução. Você não surgiu do mundo de uma explosão cósmica que nasceu do nada. Acaso, não existe Deus, não existe criação, não. Isso aí é um subterfúgio que o mundo usa para anular a vontade de Deus. Então o primeiro passo é: quem nos criou? Deus nos criou. E com qual objetivo ele nos criou? A Bíblia diz que ele nos criou para a sua glória. Então nós fomos criados com o objetivo de glorificarmos a Deus. Querido, você foi criado para a glória de Deus. Não importa quem você seja, você foi criado para a glória de Deus, e esse Deus criador que nos criou para a sua glória, ele nos criou com um objetivo. Qual objetivo é esse? Que nós o sirvamos,
que nós o obedeçamos, que nós o reverenciemos e que nós o adoremos e que nós prestemos a Ele a glória que é devida ao seu nome. Então nós temos por obrigação, porque Ele nos criou, nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um Senhor no céu que nos criou e Ele tem um objetivo nessa criação. E esse objetivo é a glorificação do seu nome. Deus criou o homem perfeito. Adão e Eva, quando foram criados, colocados no paraíso, eles não tinham pecados. Eles não transgrediram a lei, eles não tinham transgredido a lei de Deus. Eles não mentiam, eles não erravam, eles estavam em perfeita harmonia com o Criador. Eles estavam em perfeita harmonia com o objetivo da criação que Deus intentou desde a eternidade. Esse é o primeiro passo. Você foi criado para Deus. Você deve satisfação para Deus. A sua vida vai ser cobrada por Deus. Não adianta você pode negar a existência de Deus, você pode dizer que Deus não existe, você pode dizer que a sua vida, quem manda é você, que a Bíblia é invenção, você pode criar o que você quiser, mas uma coisa é verdadeira, você vai saber disso um dia, é que todos nós devemos satisfação para Deus. Deus vai nos chamar a julgamento, Deus vai nos chamar a juízo, Deus vai nos chamar para prestação de conta um dia, porque Ele nos criou com um objetivo e nós corrompemos esse objetivo da criação de Deus. Está entendendo isso? Então você fala assim, mas eu sou bom, eu posso ser salvo pela minha bondade, mas uma coisa é importante, a sua bondade não anula as coisas ruins que você fez. Aquilo que você fez de bom não anula aquilo que você fez de mal. E deixa eu te dizer uma verdade, Deus é bom. Deus é um justo juiz. Isso tem um peso glorioso, porque Deus... O Paul Washer falou uma coisa interessante, o que um Deus bom faz com pessoas como você? O que um Deus bom, justo, perfeito, faz com pessoas maldosas e falhas como nós? Toda a bondade que nós praticamos não vai anular a nossa maldade. E o texto que nós lemos é: o salário do pecado é a morte. Deus vai punir com a morte todo. E tem um grande problema. No capítulo 3 de Romanos, a Bíblia diz que e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer, nenhum que faça o bem, todos nós nos desviamos. Ou seja, a partir da queda de Adão lá no Jardim do Éden, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então eu quero te fazer uma pergunta: se nós morremos hoje, segundo a Bíblia, se nós não morremos sem Cristo hoje, nós estaremos perfeitamente condenados. Por quê? Porque nenhum ser humano tem obra boa o suficiente para ser salvo. Para ser salvo. Você pode dizer assim, mas eu sou um bom marido, eu sou isso. Queridos, as coisas que nós fazemos de bom é nossa obrigação. É nossa obrigação. Se você devolve um celular que você achou, você não tem vantagem de dizer isso. A honestidade está tão escassa na humanidade que você já viu as reportagens atrás de um cara que achou um dinheiro no lixo e correu atrás para devolver? Sabe o que a sociedade está dizendo? Nós estamos procurando honestidade. Isso deveria ser a coisa mais normal no nosso meio. Mas ninguém é bom o suficiente para ser salvo. E aí que entra o segundo passo. O homem caiu. O homem entrou em queda. O homem se rebelou contra Deus. Deus criou você, colocou uma lei dentro do seu coração. Ele te diz o que é certo, o que é errado. E nós pecamos contra esse Deus Santo. Nós pecamos contra o Senhor que está sentado no trono e que vai nos julgar um dia. Aí eu pergunto, se nós pecamos contra um Deus puro, santo e bom, qual é a chance que nós temos de escapar do juízo final? Qual é a chance que nós temos de escapar da ira de Deus que vai ser lançada sobre este mundo? Porque é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de salvos da ira. O que é a ira? É o acerto de conta de Deus com homens pecadores. É um Deus que tem direito à sua vida, é um Deus que tem direito a exigir do ser humano o que ele bem quiser, porque ele é Deus, nós somos servos. E ele exige de nós fidelidade, ele exige de nós que o nome dele seja glorificado, mas essa exigência foi quebrada, nós quebramos. Aí eu pergunto, como é que nós fazemos para ser salvo? Como é que eu faço para me livrar da ira futura? Porque todas as obras que eu tenho não são suficientes para me salvar.
Todas as obras que nós praticamos, o escritor aos Romanos está dizendo isso, não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram, todos erraram. E se todos erraram, então todos estão merecedores da ira. Todos nós estamos debaixo da condenação eterna. Então não adianta chegar lá e apresentar um crachinho de boas obras, porque não vai resolver. Porque as nossas más obras são mais do que suficiente para nos levar à condenação eterna. Aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver esse problema? Você está aí com medo da pandemia, você está com medo do vírus, do corona, mas deixa eu dizer, a maior tragédia da humanidade não é o coronavírus. O coronavírus tem causado muitos males e você tem que se precaver para evitar o contágio. Mas a maior tragédia da humanidade é viver em constante rebelião contra um Deus santo. A maior tragédia da humanidade é achar que Deus é amor, mas que Deus não é justiça e que Ele vai passar a mão por cima da minha cabeça e vai deixar os meus pecados todos serem esquecidos. Porque Ele é amor, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus não vai contra a palavra dele, dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí que eu quero a participação do pastor Nilson aqui, está nos ajudando. Como é que eu faço para escapar dessa ira? Porque não se iluda. Você vai se apresentar diante do trono de Deus um dia. E você vai sentir vergonha de ter suas boas obras. Você vai se envergonhar de achar que a sua vida é suficiente para te salvar. Só tem um caminho. Primeiro eu falei da criação. Você foi criado para Deus. Você foi criado para obedecer a Deus. Deus colocou você nesse mundo para a glória dele. Se você se rebelar contra ele, você vai ser levado a julgamento um dia. Não se iluda com isso. A ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Segundo, o homem que foi criado para a glória de Deus se rebelou. Agora está em estado de morte. Não de morte física, ainda não, mas de morte espiritual. O relacionamento do homem com Deus foi frustrado. O acesso ao Pai foi quebrado. O homem está em rebelião. O homem está em rebelião contra o seu Criador. A palavra transgressão significa que nós não aceitamos a autoridade de Deus. Transgressão é o homem dizendo para a autoridade máxima que é Deus, dizendo, eu não aceito a sua autoridade. Eu não preciso do Senhor para ser salvo. Eu não preciso do sacrifício de Cristo para me ser salvo. Eu sou bom. Eu pago meus impostos e isso é suficiente para me salvar. Aí que está o ledo do engano. Nós fomos criados perfeitos, nos rebelamos e agora estamos dizendo para Deus, eu sou um transgressor. Eu não aceito. Nós somos a iniquidade, é quando a nossa visão das coisas está corrompida pelo pecado. Nós dizemos, Deus, eu não aceito isso que o Senhor está dizendo que é errado. Porque a vida é minha, eu faço o que eu quero, mas isso que é o grande engano. A Bíblia diz no Salmo de número 24, que diz, do Senhor é a terra. Olha só, do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, pertencem ao Senhor. Em outras palavras, está dizendo assim, todos os seres humanos que vivem nessa terra, eles têm e devem satisfação para Deus. Porque a terra não é minha, a terra não é sua. A terra pertence a Deus, Ele criou ela. E Ele que criou as normas, Ele que criou as condições, Ele criou o homem perfeito, o homem se rebelou, e Ele tem o dever, como um Deus santo, puro e justo, de julgar todo ato de rebelião. E Ele está dizendo, eu vou punir com a morte, o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está entendendo a mensagem? Deixa o pastor Nilson. Pastor Nilson, como é que a gente escapa dessa ira futura? Porque o ser humano está enrolado, não tem jeito. Se nós não tivermos, nós estamos enrolados. Nós somos criados bons, nos rebelamos contra Deus, mas Deus é tão misericordioso que na idade passada Ele tem um plano para resgatar você. Resgatar você não que está com a saúde debilitada, não que está quebrado financeiramente, mas o plano maior dele é resgatar você da ira futura que está vindo contra toda a humanidade. Pastor Nilson. Amém. Amém, graça e paz, irmãos. Essa palavra é uma palavra muito pertinente para nós nesses dias, porque essa mensagem ela vem de encontro numa situação muito complicada que a gente está passando no nosso país. E uma coisa que eu queria dizer para os irmãos e dizer para todos que estão nos ouvindo, que o nosso maior problema é o pecado. Nosso maior problema não é a falta de saúde, a falta de dinheiro, ou a falta de qualquer coisa que a gente tenha como prioridade ou necessidade. O nosso maior problema
É o tipo de vida que nós vivemos, como o pastor Jonas bem explanou aqui para nós nessa noite. A nossa inimizade contra Deus, nossa rebelião contra Deus, e é tudo que o pecado produz em nós. É interessante que nós vamos ver que o homem está em estado de inimizade contra Deus e ainda assim o homem está achando que ele está em um estado de paz. Ainda assim o homem acha que ele pode buscar a Deus a seu próprio modo e do seu próprio jeito. Ele acha que ele pode se salvar através da religião. A própria Bíblia vai dizer isso. Se a gente falar em Atos, no capítulo 17, por exemplo, no Areópago, nós vamos ver que ali tinha um panteão de deuses. Ali homens passavam em todo o tempo e em todo o tempo eles serviam aqueles deuses porque eles queriam ter um relacionamento com Deus. Eles buscavam a divindade de algum modo, mas eles eram incapazes de atender às demandas que esse Deus Santo estabeleceu. Eles eram incapazes de cumprir as demandas que esse Deus justo colocou. Porque bem foi colocado aqui que o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele é um Deus imutável. A Bíblia vai nos ensinar isso. Nosso Deus, ele não muda. Ele não toma uma decisão lá na eternidade e depois aqui ele faz outra coisa. Nosso Deus não cria um mundo e depois no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, ele pensa assim, nossa, agora eu tenho que providenciar um outro plano. Não, nada foge do controle do nosso Deus. O que nós vemos então é que se Deus estabelece que o salário do pecado é a morte e Deus não se contradiz e nós estamos debaixo dessa morte, nós estamos debaixo dessa ira, como é que nós nos salvamos? Essa é a grande pergunta. Então será que nós devemos buscar na religião? Será que sermos religiosos vai nos salvar? Será que sermos bons ou ter uma quantidade de bondade vai nos salvar? Nós aprendemos aqui que não. Mas de fato o que vai gerar a salvação é aquilo que o próprio Deus propõe ao nosso favor. Ou seja, de Deus a Deus pertence a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós devemos olhar para quem no que diz respeito à salvação? Nós devemos olhar para quem no que diz respeito à redenção? Nós vamos olhar para Jesus. Nós vamos olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como é que nós somos salvos, ou como é que a redenção acontece na vida do homem a partir de Cristo Jesus? Nós vemos que ele foi enviado por Deus na terra. Nós vamos ver que ele nasce sem pecado, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, nós vemos isso. Ele nasceu de Maria por meio do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, verso 20. Ele foi sujeito, como eu e você, a todas as necessidades físicas de um ser humano. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ou seja, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus também se cansou sendo homem nessa terra. Ele também foi sujeito às mesmas tentações que nós somos sujeitos. A diferença de Jesus para nós, ou que nós não podemos ser como Jesus, por melhor que nós sejamos, é que diante da tentação, nós caímos. Diante das dificuldades, nós caímos. Diante do pecado, nós nos entregamos ao pecado. Jesus não. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer isso, que mesmo diante das tentações, ele resistiu a todas. Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 22, ele vai dizer que Jesus viveu completamente sem pecado. Atender a expectativa daquele que, se Deus exigiu, se Deus pune o pecado com a morte, aqui nós estamos vendo Jesus sendo levado à morte, mas também sem pecado algum. Jesus é levado à morte de forma injusta para que nele, então, fizesse a nossa justiça. Nós não poderíamos ser salvos de outro modo sem pagar o nosso pecado. O que Jesus está fazendo, então, sendo morto na cruz do Calvário, é isso. Está nos substituindo, ele está se apresentando em nosso lugar, nós que deveríamos morrer, nós que deveríamos passar a condenação, nós que deveríamos receber a ira de Deus, estamos vendo o quê? Cristo Jesus indo à cruz do Calvário. O que eu gosto de pensar é que, também sempre falo isso, que a maior dor, ou a maior dificuldade, ou o maior sofrimento de Cristo não é as dores dos cravos da cruz, mas sim receber em nosso lugar a ira de Deus. Sim, receber o juízo de Deus em nosso lugar. É isso que está acontecendo. É desse modo que nós somos salvos. Não pelo que nós fazemos, não por aquilo que nós pensamos, não por aquilo, pela nossa religião, não pelos nossos sacrifícios, não pelas nossas ofertas, mas por causa de um único sacrifício. Deus não exige bons sacrifícios. Deus exige um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo em nosso lugar, ele morre, ele se propõe em nosso lugar, ele derrama o seu sangue, ele recebe a ira de Deus, para que então nele, a partir desse momento, nós fôssemos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Nós fôssemos feitos novos, ou seja, acontece em nós a regeneração, nós nos tornamos, nós ganhamos a novidade de vida por causa daquilo que Cristo Jesus fez.
Ele está nos justificando. Lembra que nós falamos que era uma injustiça, então, um inocente morrer? Então nós estamos vendo Jesus Cristo inocente morrer no lugar de nós pecadores, para que nós pecadores fôssemos então feitos justos por meio de Cristo Jesus. A justiça que há em mim, ou a justiça que há em você, a justiça que há no pastor Jonas, não provém dele mesmo, mas provém de Cristo. Provém de Cristo Jesus, onde o pastor Jonas, onde eu, onde você está depositando a nossa confiança, onde nós sabemos que nele nós somos redimidos. A respeito de santificação, pastor Jonas que vai falar, né? Isso, então vocês entenderam aí que interessante isso? Como é que eu faço para escapar dessa ira futura? Porque salvação, eu até anotei aqui uma frase do Spru, fala assim, salvação suprema significa ser poupado da ira divina que certamente virá sobre o mundo. Esta é a operação de resgate que Cristo realiza por seu povo como seu Salvador. Então, qual que é a operação de resgate que Cristo fez? Ele, como Deus, tomou a forma humana, assumiu os nossos pecados na cruz, ele tomou do cálice da ira de Deus, foi punido no nosso lugar e a justiça dele foi imputada na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda. Esse plano é glorioso. Nenhum ser humano tem obra suficiente, boa, para ser salvo. Não se iluda com o que o mundo está dizendo. Se você quer saber se você é bom, compare com a Bíblia. Pega os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deixa eu te falar, você consegue amar a Deus acima de todas as coisas o tempo todo? Você quebra o primeiro mandamento. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Você não consegue. Ou seja, se eu pregar os 10 mandamentos e comparar com a minha vida, com a sua vida, nós seremos facilmente condenados. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo e a mulher do teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Então esses mandamentos são um sinal. O que a lei de Deus ela diz? A lei de Deus ela veio, e Deus é tão misericordioso que ele trouxe a lei para nós, para mostrar que nós estamos em rebelião. Para mostrar que nós não temos obra suficiente para ser salvo, porque você não vai ser julgado pela lei do Brasil. Você não vai ser julgado pela lei internacional, pela lei da ONU, não. Você vai ser julgado pela lei divina. Se você ler Apocalipse capítulo 21, quando fala do juízo final lá, a Bíblia fala de livros que serão abertos. São os livros da lei. Você será julgado pela lei divina, porque é a lei divina que nós estamos quebrando. Nós quebramos todos os dias. Se você mente, você já cobiçou a mulher do próximo, você já falou coisas que não deve, você já xingou palavras imorais, você já usou seu corpo para se expor nas redes sociais ou para seduzir alguém, você já fez sexo fora do casamento, que é a Bíblia, e tantos atos de pecados que são atos de rebelião contra Deus. E esses atos, só é possível eu me livrar dele, como estava dizendo o texto aqui, eu só posso livrar da ira futura que vai vir ser jorrada sobre o mundo através da obra de Cristo. Glória a Deus. Isso é o único caminho. Cristo é o único caminho que é eficiente o suficiente para salvar um pecador, por mais pecador que ele seja. Agora, qual que é a consequência disso? Quer dizer que se eu estiver salvo, então eu creio em Jesus como Salvador, e o que essa salvação produz em mim? Porque primeiro nós somos salvos pelo que Cristo fez. Amém? Você é salvo pela obra de Cristo. Esse é um ponto indiscutível nas Escrituras. Ninguém é salvo pelo que faz. O que eu faço pode ser consequência da salvação. Mas nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas essa obra de Cristo, o perfeito sacrifício de Cristo, que foi entregue a Deus em nosso lugar, e que foi aceito por Deus, e através desse sacrifício os nossos pecados foram perdoados. Agora, o que isso produz na nossa vida? Aí que está o segredo. Quer dizer que se eu te crer em Jesus, eu posso continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito que eu estou salvo? Não, não é bem assim. Porque a salvação, ela tem várias etapas. Primeiro eu sou salvo pelo que Cristo fez. Depois eu tenho que entender o que essa salvação produz na vida daqueles que creem. E se você crê em Jesus, você precisa ter esses frutos da salvação presentes na sua vida. E entre os frutos da salvação está santificação. Santificação. O pastor Nilson vai explicar para a gente o que é santificação. Esse é um dos frutos da salvação. Deus, no passado, através da justificação, ele te livrou da condenação.
através da santificação, ele está te livrando da influência e do poder do pecado na sua vida. Ele está te santificando. A palavra santificar significa separar, não é isso, pastor? Exatamente isso. É interessante pensarmos a respeito disso, que uma vez que nós entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma vez que nós ouvimos essa boa nova, né, esse evangelho maravilhoso para nós, é interessante que em contrapartida existe uma reação nossa provocada pelo Espírito Santo, que lá em Romanos 10:10 vai dizer: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, uma vez que nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós devemos confessá-lo como nosso Senhor, confessá-lo como nosso Salvador, confessá-lo como o nosso Deus. E lá quero ler com os irmãos também, 1 Coríntios, o 6, versículo 20, esse texto também faz muito sentido para entender o que acontece com as nossas vidas depois, que diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a qual pertence a Deus. Ou seja, uma vez que você entende a Cristo, você reconhece Cristo na cruz do Calvário, você agora não pertence a você mesmo. Você estava condenado, você estava alvo da ira divina. O seu lugar era, o meu lugar era a condenação. O meu lugar era o inferno. Mas Cristo Jesus me comprou para Ele. Cristo Jesus me compra para Deus. Uma vez que eu confesso a Cristo, então agora eu não pertenço a mim. Agora tudo começa a ser restabelecido de que modo? Agora eu começo então novamente a viver conforme o propósito que estava lá no Jardim do Éden, que o pastor Jonas falou quando falou de criação. Que nós somos criados para a glória de Deus. E uma vez que nós fomos comprados, agora a nossa vida deve ser uma vida vivida para glorificar a Deus. Então o que acontece? O que acontece é a santificação. A santificação é aquilo que o Espírito Santo vai produzir na minha vida e na sua vida. Porque uma vez que nós somos salvos por Cristo Jesus, ou uma vez que nós entendemos o sacrifício na cruz do Calvário, muito tem se falado por aí, e as pessoas até perguntam, né, pastor? Então se Jesus morreu no meu lugar, se os meus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário, eu não podia fazer nada para ser salvo. Então, se ele já pagou, eu posso continuar vivendo uma vida de pecado? Se você falou, pastor, se você fala que Jesus já pagou tudo, ele já resolveu tudo, eu posso viver do jeito que eu estou, dizer que eu creio nele, ir lá na igreja, uma oração, cantar um louvor, que está tudo certo. Se você pensa, não houve conversão ainda. Se você pensa desse modo, que já que eu não posso fazer nada, já que Cristo Jesus fez tudo lá na cruz do Calvário, agora eu deposito essa confiança nele, eu posso viver a minha velha vida, então você não tem uma nova vida. Não houve regeneração, não houve efetiva justificação, porque uma vez que somos regenerados, uma vez que somos justificados, a santificação ela produz em nós um grande temor e um grande amor pelo nosso Deus. Um grande temor e um grande amor que entende que nós pertencemos a Ele, vai trazer na nossa memória todo o sofrimento a qual Cristo foi submetido por causa do meu pecado. Então toda vez que eu olhar para o meu pecado, eu vou olhar com tristeza para Ele. Mas toda vez que eu olhar para Cristo, eu vou olhar alegremente, com um coração cheio de gratidão por aquilo que Ele fez para mim na cruz do Calvário. E se eu olho para Cristo com um coração cheio de gratidão, o que gera em minha vida são atitudes de gratidão, atitudes de amor para com esse Deus, atitudes de uma vida que não quer viver com aquilo que entristece a Deus. O que entristece a Deus é o pecado. Então a vida de santificação é uma vida longe do pecado. Então é uma vida que nos chama para viver para Deus, nos chama para viver para a glória de Deus. Existe uma questão, então a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo, eu nunca mais vou pecar? Não, ainda pecamos, ainda erramos. Sim, ainda pecamos e ainda erramos. Mas você não vai encontrar no mundo, na face da terra, nenhum cristão genuíno que viva uma vida plena de pecado. Você não vai encontrar nenhum cristão genuíno que viva na conduta do pecado piamente, pecando todos os dias e deliberadamente no pecado. Isso você não vai encontrar, porque a santificação produz em nós arrependimento das nossas falhas e das nossas transgressões. Coloca a nossa confiança completamente em Cristo, que nos purifica de todo o pecado todos os dias da nossa vida. E gera em nós uma expectativa para a glória dele. Gera em nós um sentimento de a cada dia viver de um modo que o nome dele é glorificado. Gera em nós uma motivação de alegria. Gera em nós uma motivação de, mesmo em meio às dificuldades, olharmos para ele, confiar nele completamente. Não ter nada como o nosso Senhor, a não ser Cristo. É isso que a santificação vai produzindo em nós. A santificação vai produzindo em nós mesmo em meio ao sofrimento. Ela é incircunstancial. A santificação não trabalha só nos momentos que tudo está bem. O Senhor não está nos santificando só quando tudo está correndo bem para a nossa vida, quando nós estamos trabalhando,
quando nós estamos com saúde, quando tá tudo bem. Não, ela trabalha em nós em todos os momentos. E Deus vai se apropriar de todos os momentos para nos conduzir, a igreja dele, lavada e remida pelo sangue de Cristo, a uma proximidade dele. Isso é o que o Espírito Santo está fazendo em todo o tempo, por meio da santificação. Glória a Deus. Está entendendo aí que legal? Então o Espírito Santo salva, Cristo salva, convencidos pelo Espírito Santo, nós somos salvos, e a consequência da salvação. Então, primeiro eu olho lá para trás, a criação. Nós fomos criados com o objetivo de servirmos a Deus e para a glória de Deus. Você não foi criado por acaso, você não está aqui solto nesse mundão aqui perdido. Deus criou você e te deu responsabilidades, te deu consciência moral do que é certo e do que é errado, e você terá que prestar conta para isso. Então nós fomos criados em Adão, que é o nosso representante federal, ele foi criado perfeito. Nós caímos desse estado, através da queda de Adão nós herdamos uma natureza pecaminosa. Para você ser pecador, basta ter nascido. A gente já nasce pecador. A criança não tem consciência plena do que é certo e do que é errado, mas ela já tem no seu coração uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com essa natureza, é a tendência para o mal. Então a queda fez isso conosco, ela roubou de nós, a queda nos roubou a glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e essa morte, a glória de Deus, a presença de Deus foi tirada de nós. O acesso a Deus que Adão tinha foi perdido. Nós perdemos isso na queda, nós nos tornamos rebeldes. Nós amargas, pessoas corrompidas que lutavam contra Deus. Aí tem um o plano de Deus, Deus enviou para salvar aqueles que creem. É o Filho de Deus encarnado, Deus tornou na cruz os nossos pecados, sendo punido injustamente, para que esse acesso, essa glória que nós tínhamos perdido, pudesse ser recuperada novamente. Então agora o cristão salvo, ele tem um novo objetivo. Quando ele estava condenado, ele vivia para si mesmo, para satisfazer as suas vontades, para satisfazer os seus desejos, mas agora salvo, ele tem um Senhor. É o texto que nós lemos, diz: nós não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos, estamos vivendo em obediência. O segredo da salvação, trouxe de novo para o coração do homem o desejo de viver de maneira que Deus seja glorificado. E não é só dentro de uma igreja de 4 paredes, toda a nossa vida deve ser vivida de maneira que Deus seja glorificado. Dentro de casa, no cuidado dos nossos filhos, na nossa vida profissional, dirigindo, qualquer lugar, nós temos essa consciência, porque a redenção, nós somos comprados, a redenção nos alcançou. E através dessa redenção vem também a santificação. É Deus matando o pecado em nós, é Deus nos purificando, é Deus nos transformando, nos tornando mais parecidos com Cristo, que é o nosso Deus perfeito. Nós estamos sendo santificados, esse é o plano maravilhoso: salvação, santificação. O cristão salvo, ele é salvo para viver. Lutamos contra o pecado, nós não pecamos e ficamos, tá de boa, todo mundo peca mesmo, tô feliz. Não, nós pecamos e nós nos humilhamos perante Deus. Queridos, Deus tem um plano perfeito para te resgatar. Não pense você que lá no Éden, Deus foi pego de surpresa, quando Adão pecou, Deus pôs a mão na cabeça e falou: não, cara, o que eu fui fazer agora, como é que eu vou salvar esse povo? Não, desde a eternidade, ele já sabia que nós falharíamos. O nosso representante falhou, nós também falhamos. Mas ele, no plano perfeito, ele veio nos resgatar. E por último, é a glorificação. Ele nos salvou, nos santificou e agora ele nos glorificará. O que significa isso? Ele a obra redentora de forma perfeita e plena. Estão entendendo? Ele vai nos levar para a eternidade. Se nós vamos para a eternidade com Cristo no paraíso, aguardando a consumação dos séculos, quando Cristo vier, porque isso é uma promessa gloriosa, não pode esquecer não. Cristo vai voltar.
E ele vai voltar para salvar um povo, resgatar o seu povo e vai trazer justiça e juízo sobre este mundo de rebeldia. Ele vai voltar. Quando nós partimos para a eternidade, vamos aguardar lá, os cristãos que já morreram estão aguardando a redenção, a ressurreição. E depois da ressurreição, num corpo glorificado, nós iremos para um novo céu e uma nova terra e nós estaremos vivendo a plenitude da santificação, a plenitude da alegria, a plenitude da glorificação a Deus. Nós estaremos plenamente vivendo aquilo que Deus planejou para a humanidade desde os tempos eternos e que nós nos rebelamos. Isso só mostra uma coisa, o grande amor de Deus por você. Deus te ama de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Esse é o desejo do nosso coração. Nessas poucas palavras que nós compartilhamos com vocês aqui nessa noite, nessa live, eu quero que você pense nisso. Você que ainda não tem um encontro com Cristo, você que por acaso está nos ouvindo aí, que está parado, ou que não se entregou para Jesus, que ainda não se converteu a Cristo, querido, a porta ainda está aberta, mas essa porta vai fechar um dia. E eu oro para que você se arrependa dos seus pecados. Confesse a Cristo os seus pecados. Se volte para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele é grande em perdoar. Amém, queridos? Amém. Você que já está nos caminhos do Senhor, persevere. Continue na caminhada. Não se desanime. Não se deixe abater. Não se engane. A palavra fala que quer comais, quer bebais, quer tudo que façais para a glória de Deus. Esse versículo é muito lindo, eu particularmente gosto muito dele, mas viver para a glória de Deus é um desafio. Viver para a glória de Deus vai chamar a gente a fazer o que é certo no momento mais difícil da nossa vida, muitas das vezes. Vai chamar você para fazer o que é certo quando não tiver ninguém vendo. Vai chamar você para abrir mão de muitas coisas que você acha que não tem importância, mas é aquilo que representa uma vida para a glória de Deus. Tenha isso em mente, não desanime, prossiga, porque nas palavras de Juliano Som, vai valer a pena. O que nós ouvimos aqui sobre glorificação. Vai valer a pena quando as trombetas tocarem e nós fomos levados para Cristo. Quando Cristo vier buscar a sua igreja. Vai valer a pena. Não vamos desfalecer. Vamos prosseguir em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela palavra. Sim, Deus. Ainda mais te agradecer pelo plano maravilhoso de salvação que o Senhor gratuitamente tem dado aos seus filhos. Nós não merecemos nada, Senhor. Eu reconheço que sou pecador, falho e totalmente dependente da graça maravilhosa de Jesus para a salvação. Eu oro, Deus, para que essa palavra redentora alcance corações famintos do Evangelho. Senhor, que a gente fuja dessas boas obras que querem nos iludir para a salvação, mas que nós corremos para as boas obras que glorifiquem o Teu nome, que exaltem a Ti, que demonstrem a redenção que me alcançou, que alcançou cada um de nós. Eu oro, Deus, para que a Tua igreja seja renovada, seremos provados muitas vezes, o mundo vai tentar nos seduzir muitas vezes, o mundo vai... A vida com para se viver, mas nós estamos convictos que o melhor da nossa vida foi a vida que encontramos em Jesus. Nós não teríamos vida melhor, nós não teríamos vida melhor para nenhum os braços de Jesus, aquele que tem poder para perdoar pecado. O sangue do Calvário nos